chegamos ao 17º vídeo. Esse vídeo tem o mesmo papel do vídeo 8. Ele faz uma síntese, né, do que foi comentado, foi apresentado sobre o Lênin. E ele é importante para que a pessoa tenha na memória, na mente, um conhecimento amarrado para que ele possa entender melhor as colocações, as reflexões que serão apresentadas no próximo vídeo, no 18º vídeo. Vamos começar a apresentação. Aqui eu com a minha dificuldade. Décimo sétimo vídeo, ainda sobre Lênin, na obra Imperialismo. Um vídeo ainda, toda essa série de vídeos sobre o Lênin, foi em memória da minha querida amiga Cláudia Botelho Zabotto, fraterna amiga, que a gente não esquece. Então, vamos retomando alguns pontos, marcando alguns pontos. O primeiro ponto é que o imperialismo, no Lênin, não é uma obra para tratar do subdesenvolvimento, ao contrário do que as pessoas, que o vulgo, imaginam. O imperialismo é uma obra para tratar de uma fase do desenvolvimento do capitalismo. Então, disse o Lênin, no prefácio ao Bukharin, em 1915. O valor científico da obra do Bukharin reside particularmente em que examina os fatos essenciais da economia mundial no tocante ao imperialismo, considerado em seu conjunto como um estágio determinado do capitalismo, em seu mais alto nível de desenvolvimento. Ou seja, vamos retomar. Imperialismo é a fase superior do capitalismo. Não. Fase superior do capitalismo é um nome para esconder, para fugir da censura e esconder o que é uma fase superior. É a fase superior da contradição básica do capitalismo. Tá certo? Portanto, o imperialismo, a fase monopólica, é uma fase, é o último estertor do capitalismo. É uma fase em que o capitalismo está se desagregando, e uma fase em que o capitalismo está senil. Mas ele não podia explicitar isso, né, na Rússia daquela época. Então, ele escondeu essa questão da decomposição e do parasitismo no nome fase superior do capitalismo. O que tem a definição completa de imperialismo? O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. Então, o que ele está falando? O imperialismo é uma fase do desenvolvimento capitalista, é uma fase em que predomina o monopólio, é uma fase de decomposição e parasitismo do capitalismo. Como é que isso aparece? Porque a queda da taxa de lucro é compensada pelas maquinações financeiras. Os preços de monopólios, as exportações de capital, a política colonial e as guerras imperialistas, né? Elas compensam a queda da taxa de lucro decorrente da elevação da composição orgânica do capital, fruto, né, da grande produção que vira monopólio. E chama atenção, Lenin, dois novos personagens ganham uma relevância muito grande nesse período: a oligarquia financeira e a aristocracia operária. Vamos retomar: fase em que predomina o monopólio, fase de decomposição e parasitismo, né? Decomposição vem do fato de que nada funciona do ponto de vista da economia, né? A queda da taxa de lucro é compensada pelas maquinações financeiras, preço de monopólio, exportação de capital, política colonial, guerras imperialistas, e a oligarquia financeira e a aristocracia operária são o traço de parasitismo do capitalismo. Esse é o resumo, né? Assim, é o sumo do sumo do sumo
do que foi exposto nos vídeos anteriores sobre o imperialismo do Lenin. Então, vamos rebater, reenfatizar. O imperialismo é uma obra para tratar de uma fase de desenvolvimento do capitalismo. Não é uma obra para tratar do subdesenvolvimento. As referências aos países dependentes periféricos são absolutamente secundárias. Não estão no âmbito, são marginais, não têm a relevância. É apenas a título de exemplo que esses países aparecem. Segundo ponto, há vários tipos de imperialismo. Né? Olha como é ideia de fase. Como é fase, você tem várias manifestações dela. A gigantesca exportação de capitais encontra-se, no caso da Inglaterra, estreitamente relacionada com as colônias gigantescas, de cuja significação para imperialismo voltaremos a falar mais tarde. Diferente é o caso da França, cujo capital colocado no estrangeiro se encontra investido principalmente na Europa, em primeiro lugar na Rússia, 10 mil milhões de francos, pelo menos, com a particularidade que se trata, sobretudo, de capital de empréstimos públicos e não de capital investido em empresas industriais. Diferente do imperialismo inglês, que é colonial, o imperialismo francês pode ser qualificado de usuário. Vamos lembrar da definição de imperialismo do Lenin, né? O que ele diz? Capital financeiro, desculpe, de capital financeiro. Capital financeiro é o dinheiro que está à disposição dos bancos e os industriais utilizam. A Alemanha oferece uma terceira variedade. As suas colônias não são grandes. O capital colocado no estrangeiro está investido em proporções mais iguais entre a Europa e a América. A exportação de capitais, uma das bases econômicas mais essenciais do imperialismo, acentua cada vez mais esse divórcio completo entre o setor dos rentiers e a produção. Imprime uma marca de parasitismo a todo país que vive da exploração do trabalho de uns quantos países e colônias do ultramar. E o que disse o Bukharin sobre isso? Assiste paralelamente à política de conquista, ao surgimento de uma tendência a agrupar as partes dispersas do corpo nacional, a operar a fusão das colônias e da metrópole e a formar um império econômico único, envolvido por uma barreira alfandegária comum. É o caso do imperialismo inglês. E todas as discussões sobre a organização de uma união aduaneira nos países da Europa Central têm em vista apenas a criação de um vasto território econômico capaz de fornecer os meios de monopólio visando a concorrência no mercado exterior. A UE só veio acontecer muitos anos mais tarde. Esses caras escreverem na década de 10, do início do século XX. Terceiro ponto. O que move a expansão de capitais não é a falta de mercado, como é comum, todo mundo fala, falta de mercado, dificuldade de realização da mais-valia, não encontra mercado para os seus produtos. Para o Lenin, não é isso. Vamos lembrar, para o Lenin, o mercado depende da divisão social do trabalho e, por sua vez, depende da divisão técnica do trabalho, e essa é ilimitada. Para o Lenin, o capitalismo não padece de problemas de mercado. O grande mercado do capitalismo é o mercado de bens de produção, e isso está relacionado com a divisão técnica do trabalho. Portanto, o mercado não impede o crescimento e desenvolvimento do capitalismo. O mercado não impede o desenvolvimento do capitalismo. Isso é Lenin, não é Rosa de Luxemburgo. As pessoas não percebem a profunda diferença entre eles. O que move a exportação de capitais é a busca por maiores taxas de lucro. Quer dizer, se você tem alguma dificuldade, é por causa da queda da taxa de lucro decorrente da elevação da composição orgânica do capital, fruto da superioridade da grande produção que leva ao monopólio. Diz o Lenin, a possibilidade da exportação de capitais é determinada pelo fato de uma série de países atrasados terem sido já incorporados na circulação do capitalismo mundial, terem sido construídas as principais vias férreas ou iniciada a sua construção, terem sido asseguradas as condições elementares para o desenvolvimento da indústria. Ou seja, não é que você vai atrás de mercados para coisas não exploradas pelo capitalismo para transformá-lo em capitalista e assim expandir o mercado. Não é a busca do mercado externo ao capitalismo. Ao contrário, o que o Lenin está falando? Você vai para onde o capitalismo já se inseriu, onde você já tem um desenvolvimento do capitalismo. Você não vai para uma tribo indígena buscar mercado para o capitalismo. Isso é uma bobagem luxemburguista, mas
ser repetido pelos populistas modernos, né? Uma leitura equivocada do Capital. Enquanto o capitalismo for capitalismo, o excedente de capital é consagrado ao aumento desses lucros através da exportação de capitais para o estrangeiro, para os países atrasados. Nesses países atrasados, o lucro, em geral, é elevado, pois os capitais são escassos, o preço da terra e dos salários relativamente baixo e as matérias-primas baratas. O que é importante observar? Lenin, seguindo o que escrevera antes, ver especialmente o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, a formação do mercado interno para a grande indústria, dá um pau na tese da exportação de capital, do imperialismo como resultado da necessidade de um mercado externo ao capitalismo para realizar a mais-valia. Ou seja, Lenin e Rosa de Luxemburgo são opostos, um não tem nada a ver com o outro, um não complementa o outro. Aí chama atenção para uma coisa que eu preciso corrigir, não sei se a coisa chama atenção, não chama atenção, portanto, a omissão é um erro. Do capitalismo ainda é aquele. O que o Castro, no capitalismo ainda é aquele, fala sobre a exportação de capital? Qual que é o motor da exportação de capital? Diz ele, a falta de mercado, né? Técnicas e setores plenamente desenvolvidos nos Estados Unidos, sem mercado, sem perspectivas de crescimento, se expande para o mundo, vai atrás do mundo como os cowboys foram para as terras indígenas, para as terras virgens indígenas. Né? Então, o que move a exportação de capital para o Castro é a falta de mercado. Não, isso não tem nada a ver com Lenin. No mais, né, o capitalismo ainda aquele é excepcional. Fora essa questão do que move, o resto que o Castro expõe no capitalismo daquele é excepcional. Quarto ponto, exportação de capitais não gera subdesenvolvimento. Olha que coisa interessante. Ela não gera subdesenvolvimento. Ao contrário, a exportação de capitais acelera o desenvolvimento do capitalismo no mundo. Tá certo? Ora, o que diz o Lenin? A exportação de capitais repercute no desenvolvimento do capitalismo dentro dos países em que são investidos, acelerando-o extraordinariamente. Em consequência disso, a referida exportação pode, até certo ponto, ocasionar uma estagnação do desenvolvimento nos países exportadores. Isso só pode ter lugar em troca de um alargamento e de um aprofundamento maiores do desenvolvimento do capitalismo em todo o mundo. Castro, aí, Antônio Barros Castro, capitalismo é aquele. Parece que ele leu Lenin. Ou seja, a expansão de capitais não gera subdesenvolvimento, ela acelera o desenvolvimento. Portanto, como é que fica aquela história do imperialismo sanguessuga que faz tanto sucesso entre os legados marxistas? Bobagem. Do Lenin você não tira, né, a ideia de um imperialismo sanguessuga. Quinto ponto. A fase imperialista do capitalismo acelera as desigualdades entre os países. Seria um erro pensar que essa tendência para a decomposição exclui o rápido crescimento do capitalismo. Não. Em certos ramos industriais, certos setores da burguesia, certos países manifestam, na época do imperialismo, com maior ou menor intensidade, quer uma, quer outra dessas tendências. No seu conjunto, o capitalismo cresce com uma rapidez incomparavelmente maior do que antes. Mas esse crescimento não é só cada vez mais desigual, como a desigualdade se manifesta também de modo particular na decomposição dos países mais ricos em capital, e aquele, no caso, a Inglaterra. E aí fica uma perguntinha para a gente, né, que vem à mente. Eu até fiz um texto sobre isso, muitos anos, nem sei mais onde é que está. Apresentei no encontro latino-americano da Sociedade Brasileira de Economia Política. O Fernando Henrique e o Enzo Faleto, no desenvolvimento e dependência e desenvolvimento da América Latina, será que eles não tinham lido o Imperialismo do Lenin? Não é essa a tese do Cardoso e Faleto que está no Lenin? Né? Uma cópia? Foi uma descoberta independente do Lenin? Interessante, né? Que coisa gozada, né? Porque não tem referência ao Lenin, não tem referência no coisa. Isso que mais me chamou a atenção. Você não tem nenhuma referência ao Lenin, o Dependência e Desenvolvimento, que é tida como a grande obra, a obra magistral do Fernando Henrique, né? Pô, mas a obra magistral dele, no fundo, o que é? É Lenin, né? Isso parte muito com a ideia da Guerra Fria cultural, né? Ao invés de você falar que o Lenin estava certo, você pega um copiador do Lenin e diz que ele é que está certo.
E assim você não legitima, teoricamente, intelectualmente, o Lênin. Você continua tentando satanizar o Lênin como um político irresponsável e maluco. Sexto ponto. A política colonial subordina mesmo estados que gozam da independência política mais completa. O capital financeiro é uma força tão considerável, pode ser tão decisiva em todas as relações econômicas internacionais, que é capaz de subordinar e subordina realmente mesmo estados que gozam de independência política mais completa. Estados Unidos, a OTAN, está claro, quer dizer, ninguém mais tem dúvida, o caso da Ucrânia mostra que você tem, na realidade, cãezinhos amestrados, né? Cãozinhos amestrados dos Estados Unidos, né? E o caso do Brasil, né? O que é o Brasil? O Brasil, então, é fantástico. Como é que o imperialismo norte-americano atua aqui? Através das Forças Armadas, através do judiciário e em aliança com a elite. Quer dizer, ele atua, quer dizer, as coisas que aqui acontecem parecem como sendo coisas nossas, sem nenhuma relação com a dominação imperial que os Estados Unidos exercem sobre essa colônia. Isso aqui é um quintal, né? Não tenha dúvida disso. Aliás, eu tenho uma hipótese, né, de que o Bolsonaro não deu o golpe em 7 de setembro porque o Biden não quis. Porque se o Bolsonaro dá o golpe em 7 de setembro aqui, o que aconteceria? Ele se reforça o Trump, porque o Bolsonaro é aliado do Trump. Então, você reforça o Trump, o Biden falou, você não vai reforçar o Trump, e por isso o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe. Né? Que essa história de que foi o Fux que impediu, quer dizer, força das instituições brasileiras, é uma grande bobagem. Né? Até parece que o general Braga Neto teria medo de alguém do Supremo. Cara, cavalaria, quem é do Exército sabe a importância, o que é o perfil de um cavalariano, né? Formado no Haiti, quer dizer, um cara vai ter medo do presidente do Supremo Tribunal Federal? Imagina. Né? Simplesmente veio a ordem dos Estados Unidos e falou, não é para fazer, e aí o golpe não saiu. E aí você entende algumas coisas. Né? Você entende o Bolsonaro indo à Rússia, né? Parando de falar mal da China. É quase que um jogo de tensão entre Bolsonaro e Biden. Né? E aí você entende algumas coisas que o Bolsonaro está fazendo no cenário internacional que está deixando todo mundo perplexo. Perplexo por quê? Porque não olha sob a perspectiva do império e da relação que tem o que acontece no Brasil com o que tem lá nos Estados Unidos, da relação entre Biden e Trump, entre democratas e republicanos. Sétimo ponto é a relevância fundamental do controle das matérias-primas. Né? O que diz o Lênin? Quanto mais envolvido está o capitalismo, quanto mais sensível se torna a autossuficiência de matérias-primas, quanto mais dura é a concorrência e a procura de fontes de matérias-primas em todo o mundo, tanto mais encarniçada é a luta pela aquisição de colônias. Pode-se arriscar a afirmação, escreve Schilder, que a alguns parecerá paradoxal, de que o crescimento da população urbana e industrial, num futuro mais ou menos próximo, pode encontrar mais obstáculos na insuficiência de matérias-primas para a indústria do que na de produtos alimentares. E aí a gente cai de novo no livro que eu sou fã, O Capitalismo, daquele do Antônio Barros de Castro. O que ele coloca como desenvolvimento do capitalismo no pós-guerra? O transplante para outros países de técnicas e setores plenamente desenvolvidos nos Estados Unidos. O imenso movimento de alargamento de capital, aquela exportação de capital que o Lênin chamou atenção. É um transplante que não encontrou barreiras no lado das matérias-primas. É a economia de cowboy. Você vai, né? Você tem uma mina que não está funcionando direito, você vai para o lado, vai para outro país e você consegue expandir a oferta de matérias-primas e de insumos básicos, né? Sem facilmente. Então, como se você tivesse expandido permanentemente uma demanda sem que a oferta opusesse qualquer restrição, como se a oferta fosse tudo que a demanda quer. Que é uma ideia equivocada sobre Keynes. O Keynes não está falando exatamente isso, mas aqui não é a discussão. Né? E também me chama a atenção por uma coisa do meu ídolo, né? Guilherme Lei da Silva Dias, né? Grande professor, que eu tenho um grande respeito intelectual, sobre o que é a CEPAL. No curso dele de desenvolvimento econômico, ele apresentou essa visão e ela me marcou. Né? A CEPAL, diz ele, é uma tentativa de capturar uma parcela do movimento de capital dos Estados Unidos para a Europa e para o Japão.
De fato, eu, inclusive, cheguei até a fazer um texto que foi, obviamente, recusado, né, pelos cepalinos, mostrando o quão marshaliano é o Prebes. Quem é Prebes? Prebes era um presidente do Banco Central na Argentina, que tinha feito uma política extremamente conservadora, né, que tinha gerado uma quebradeira generalizada, que quando... Deixa eu tirar isso aqui. Que quando ele foi indicado para presidente da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, todo mundo tinha certeza que ele ia lá para destruir os projetos e o trabalho da CEPAL, né? E, na realidade, ele vai lá e faz um trabalho que marca a CEPAL, né? E o texto que eu escrevi, o que eu tento mostrar é o seguinte: é um erro, é não ler, não prestar atenção no que está escrito no texto clássico do Prebes. Ele é tido como o cara que quebrou, que provou o erro da teoria convencional. E o que eu mostro é que não, que ele apenas usou adequadamente a teoria neoclássica, que é a falta de cultura em teoria neoclássica que faz com que muitos economistas de esquerda digam que o Prebes contestou a teoria econômica tradicional. Então, vamos lá. Então, na realidade, faz todo sentido aquele negócio do Guilherme, de que o Prebes é o cara que está falando: oh, para com isso, não leva tudo para a Europa, não. Traz para cá, vem para cá, para a América Latina. É uma reação da América Latina a ter ficado de fora da festa imperialista. Bom, já falei que eu mostrei um texto que o Prebes é marshaliano, talvez eu publique agora, recebi um convite para publicar na revista GeoSul. Quem sabe, acho que eu vou. Se eu achar esse texto, eu vou publicar na GeoSul. E voltando para o capitalismo daquele do Castro, né, que eu acho muito interessante, são os milagres econômicos. O que para o Castro são os milagres econômicos? Ele diz: olha, critérios políticos determinaram a concentração de investimentos em certos países. Que critérios políticos são esses? É a luta bloco capitalista versus bloco socialista. Ou seja, o Castro é o cara que coloca o milagre econômico dos países não como uma coisa do capitalismo, dinamismo, porque se adequou, porque fez as coisas certas do capitalismo, mas porque obedeceu a critérios geopolíticos. Nessa época que o Castro está escrevendo isso, e mesmo depois, o que a esquerda brasileira enfatizava sobre o chamado milagre econômico da ditadura? A concentração de renda, a inspiração, entre aspas, keynesiana, dizendo que era uma questão de mera gestão da demanda efetiva e que havia condições externas favoráveis. Ou seja, o Castro ele coloca a vinculação entre o que acontece no lado da economia e o que acontece no lado político, coisa que a esquerda deixa de lado, e assim ela se comporta como a direita, que tenta isolar a questão da economia da política. Bom, isso nos chama a atenção para discutir os projetos nacionais desenvolvimentistas desse país. O primeiro dele foi Getúlio Vargas. E é muito interessante, eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista na Rádio Eldorado, não sei se nos anos 70, 80, não vou lembrar direito, né? Essa entrevista da Rádio Eldorado, o genro do Getúlio, o almirante Amaral Peixoto, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, deixa eu pôr aqui para... Né? Ele contando que ele correu o mundo em busca de investimentos estrangeiros e que nenhum veio. E que o Getúlio recorreu ao Estado porque o imperialismo, estou falando eu, né, não tinha interesse no Brasil. Isso aqui era um quintal que não tinha interesse. O interesse geopolítico do imperialismo era com a Europa e Japão. Certo? Era de montar, complemento meu, barreiras intransponíveis, né, para contrapor a expansão soviética, né? Isso é um projeto da doutrina Truman, junto com o Plano Marshall, que dizia o seguinte: não, o que nós temos que fazer não é militarizar o mundo, nós temos que reconstruir a economia do mundo à semelhança da nossa economia. Assim, ao defenderem a economia deles, o país deles, eles estarão defendendo os nossos países. Certo? Então, os Estados Unidos, o Brasil era quinta categoria, né? Não era uma coisa importante, né? E ninguém vinha, ninguém queria vir para cá, estava todo mundo em reconstrução, né, dos países desenvolvidos. E
Então, essa ideia do nacionalismo do Getúlio não é um nacionalismo em oposição, né? De fato, uma tentativa que combina com aquela história do Guilherme, de que a CEPAL é uma tentativa de capturar uma parte da exportação de capital que estava indo para a Europa e para o Japão. Bom, aí, cadê aqui? O outro projeto nacional que teve, né? Sobre Getúlio, por exemplo, você pega a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. O que é a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos? É a preparação, né, que ele consegue para você trazer capitais mais para frente. Um dos obstáculos à vinda do capital, a la Lenin, não a la Rosa de Luxemburgo, era a falta de ingresso no mundo capitalista. Então, investir em energia e transporte é uma pré-condição para que depois pudessem vir os outros capitais para esse país. E isso aconteceu no período do Juscelino. Tá certo? Claro que tem também uma questão do Juscelino ser capaz de definir um programa de articulação internacional. Mas essas tentativas nacionais desenvolvimentistas são sempre na perspectiva da burguesia. Não é nada de comunista, não, é na perspectiva de você desenvolver o capitalismo no Brasil, né? De capturar e falar: ô, pessoal, espera aí, eu estou nesse bloco aí, calma comigo, não me esquece aqui, não. Bom, o outro projeto desenvolvimentista que merece a gente citar aqui é o do gás, né? O gás é muito mal compreendido, né? O gás é uma coisa interessante. Se você pegar o diagnóstico da crise internacional do gás, é o mesmo do Castro. O que é o diagnóstico da crise internacional do gás? É de que você tem uma crise de matérias-primas. O mundo está em crise de matérias-primas. O petróleo é só a ponta de lança. É o mais visível disso. O Castro tem um texto muito interessante que ele mostra como que desde 68 os insumos básicos vêm crescendo de preço uma barbaridade, né? A inflação mundial já vem por causa disso. Ou seja, aquele imenso movimento de alargamento do capital, aquele imenso movimento de transplante de técnicos e setores plenamente desenvolvidos nos Estados Unidos para o mundo, transplante para o mundo, essas técnicas e setores plenamente desenvolvidas nos Estados Unidos, ele começa a encontrar barreiras do lado da oferta. E isso que é o diagnóstico da crise mundial. E aí você entende o segundo PND. O que é o segundo PND do gás? Ele olha para o Brasil, com dimensões continentais, vê esses insumos espalhados, e aí ele começa a fazer alianças, né, com empresas estrangeiras e empresas nacionais para fazer investimentos nesses setores de insumos básicos e de bens de capital, né? É, de fato, um projeto nacional desenvolvimentista. Deixa eu... Cadê aqui? Vamos voltar. Né? Bom, e aí, mas o que mais marca a questão da política externa do Projeto Nacional Desenvolvimentista do Gás? É a política externa com o famoso pragmatismo responsável. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a Revolução de Angola. O Brasil votou contra o sionismo na ONU, para desespero norte-americano. O Brasil deixou de ser um voto automático com os Estados Unidos. Tem um livro muito interessante, agora não vou lembrar onde é que está, dos não aliados, onde tem um discurso que mostra um discurso do Fidel Castro em 73, expulsando o Brasil da conferência dos 77 países não alinhados, porque o Brasil era apontado por Fidel Castro como um mero espião norte-americano, que o Brasil não era alinhado, que o Brasil era um cãozinho amestrado dos Estados Unidos, né? E, em 74, o Brasil é o primeiro país do mundo a reconhecer Angola, né? E o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Quer dizer, a pretensão de ter uma bomba atômica é para dizer assim: eu quero estar na mesa dos que mandam. E é interessante que nós, do MDB, a esquerda brasileira era contra isso. Quer dizer, é uma visão romântica, idealista, generosa. É uma visão que não entende o que é o mundo imperialista. Ou seja, nós não entendíamos adequadamente o texto do Lenin. A nossa visão era a visão generosa. E apoiamos toda a pressão que os Estados Unidos fez contra o acordo nuclear Brasil-Alemanha, né? Apoiamos a pressão que os Estados Unidos fez para o Brasil assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o Fernando Henrique foi fazer, isso é feito no Fernando Henrique,
Quer dizer, aquela tentativa de independência a gente achava um absurdo, né? Ou seja, nós éramos ignorantes do imperialismo, pensa que era uma esquerda muito mal formada, né? E a indústria bélica que o Geisel desenvolveu, né? É muito interessante. O Brasil começou uma pujante indústria bélica, que, quando o Geisel saiu, começou a ser destruída, e hoje, o que é indústria bélica? Indústria bélica? Ninguém sabe nem que existe. Então, o segundo PND e a política externa configuram, de fato, um projeto nacional desenvolvimentista. E aí você entende por que o Geisel perde. Ou seja, você entende a força imperialista. O que acontece? O fracasso do Geisel, depois eu falo do fracasso petista, mostra o quê? A força do imperialismo, a tibieza da burguesia nacional. Ou qualquer curso de economia mainstream apresenta o Geisel como um irresponsável, como um cara que gastou à toa, estourou as contas, endividou. Quer dizer, o Geisel e nada, né? O Geisel e merda é a mesma coisa. Por que isso? Esse ódio do Geisel? Por causa disso, porque ele tinha um projeto nacional desenvolvimentista. É um projeto burguês, não era um projeto de esquerda, como a esquerda delirava que deveria ser. Né? Não, ele era um burguês, era uma ditadura. Mas era um projeto que colocaria o Brasil em outra posição no cenário mundial. Né? E a esquerda acabou fazendo o quê? O serviço para o imperialismo norte-americano, em nome de valores gerais, e aí a gente entende a bronca, a raiva que o Marx tinha de valores gerais, de coisas abstratas, concretamente fez o serviço, né, para os Estados Unidos. Então, um outro fracasso importante foi o fracasso petista. Né? Eu não vou discutir as questões internas do PT, os erros internos do PT, mas o PT tentou, sim, ainda que tibiamente, fazer um deslocamento do eixo norte-americano para os BRICS. Né? E aí vem Lava Jato e vem tudo aquilo que explicita, que desmonta todos os erros, né, que o PT cometeu internamente. Que o movimento vem de fora, porque o que a gente já falou aqui? Você tem uma elite que prefere ser, deixa eu pôr aqui, pôr a cara para falar, você que prefere ser como sapo no pântano comendo mosca, a ser como leão na selva. Então, a elite brasileira, quer dizer, o projeto, a elite não quer. Esse país é um país que está acomodado como colônia. Né? E aí você entende hoje o fracasso de um projeto do Ciro. Né? O Ciro, independentemente de seus próprios erros, de seus próprios problemas, né? Um amigo meu aponta interessantemente como que ele vê o Ciro e lembra do Collor, aquela posição arrogante, aquela postura, tal. Mas e o Ciro também não fala nada contra o imperialismo, mas todo mundo sabe que o Projeto Nacional Desenvolvimentista é um projeto anti-imperialista, né? Mas o que acontece? Ninguém ouve, a elite não aceita. Né? Ninguém dá bola para o Ciro. O projeto dele é um projeto, tomara que eu esteja errado, tomara que a eleição me desminta. Eu quero muito morder a língua e poder fazer puter rei. Cometi um grande erro, torço muito, porque isso significa melhores condições de vida para a massa, para o compromisso político com os deserdados, com aqueles que passam fome, aqueles que estão no gueto. Um projeto diferente, não é um projeto de esmolas à la PT, mas é um projeto de dar dignidade do trabalho, do mercado, da operação. É isso que precisa, produzir mais bens, né? E produzir mais barato. Isso implica você ter um projeto nacional desenvolvimentista. Esse que é o ponto. Né? Tomara que eu esteja errado. Mas esse país não é. O país está acostumado, está bem moldado como o quintal dos Estados Unidos. Tem? Vamos voltar aqui. Então, isso mostra a força do fracasso petista, né? Mostra a força do imperialismo e a tibieza da burguesia nacional, que era aquele ícone da esquerda, burguesia nacional, aquele papo da Revolução Nacional Democrática Burguesa. Né? Isso é uma bobagem. Quer dizer, o PT gerou um monte de players, é mais chique do que falar, né? Protagonistas, né? Players dá um ar mais científico, assim, mais elegante, mais chique, internacionais. O que aconteceu? Esses caras que se beneficiaram do governo petista foram os primeiros a entregar o PT. Né? É uma vergonha, a tibieza, a covardia, a forma como se ajoelhou, ao que o Moro fez, ao Dallagnol, essa turma da Lava Jato fez, né? Destruindo
os players internacionais, a famosa exportação de serviços, que foi uma coisa que o PT investiu. Quer dizer, o PT cai pelo que fez de certo, né? Claro que também tem o de errado, mas o que mata mesmo o PT, que tira dele, que faz essa ampla frente contra ele, é exatamente por aquilo que ele tinha de acerto. E o que mostra a tibieza da burguesia nacional, a ausência de um projeto de apoio para um projeto verdadeiramente nacional desenvolvimentista. Ou seja, a minha conclusão é que, no campo burguês, o Brasil tem reduzidíssima chance de deixar de ser uma colônia. Isso aqui não vejo perspectiva. É claro que, como marxista, o acaso não tem determinismo, não estou dizendo que vai ser assim, mas eu digo que reduzida a chance. Eu não estou dizendo que o destino é esse, mas estou dizendo que a chance é reduzida. Inclusive, por um ponto que o Lênin chama muita atenção, né? O problema, quando tratando, deixa eu pôr de novo a cara aqui, quando o Lênin está falando da introdução de máquinas no campo, que todo mundo lamenta, que gera o êxodo rural, o Lênin diz, não, nós não temos que ser contra, nós temos que apoiar. O problema não é a introdução de máquinas no campo. O problema é não ter um partido comunista revolucionário na cidade que agrupe esses que vêm, que saem do atraso, que é o campo, que vem para a modernidade da cidade, que vem para o futuro, e ali se organize como classe operária para fazer a revolução socialista e abolir a dominação da burguesia. Então, Lenin não lamenta a introdução de máquina no campo. O Lenin lamenta não haver um verdadeiro partido comunista. E quando você olha para o Brasil, qual é a relevância dos partidos comunistas? Nada. O que você tem? Você tem satélites do PT, né? Aí é brincadeira. Aí você está de brincadeira. Comunista, petista não faz o menor sentido, né? Não. O comunista tinha que estar fomentando o quê? A organização da massa, a questão da revolução, a questão do socialismo. Aí está fora. Quer dizer, só fala em questão de socialismo quem é irrelevante, né? Quem não consegue, quer dizer, os comunistas não conseguem falar com a massa que eles querem representar. Tá certo? E, portanto, eles são inexpressivos, não conseguem nem eleger candidatos, não têm apoio social, não tem nada. Estão completamente descolados. Essa é a grande dominação burguesa. Por quê? Porque a burguesia cria uma esquerda que interessa para ela, que é uma esquerda que não ameaça a sua hegemonia. É uma esquerda que, quando atua para colocar algodões entre os cristais, né, para administrar a luta de classe, para impedir, né, uma rebelião social, uma revolta, uma coisa que force a burguesia a gerar condições de vida dignas para essa imensa maioria da população. Vamos voltar. Vamos continuar. Oitavo ponto. Terminou a partilha do mundo, né? E as guerras imperialistas. O que diz o Lenin? Vamos voltar. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. É aí que vem o ponto. No terreno do capitalismo, que outro meio poderia haver a não ser a guerra para eliminar as desproporções existentes entre, de um lado, o desenvolvimento das forças produtivas de acumulação de capital e, de outro lado, a partilha das colônias das esferas de influência do capital financeiro. O caso da Ucrânia hoje é típico, né? É uma guerra típica da fase imperialista do capitalismo. Quem são os atores principais nisso? Estados Unidos e China, o resto é bobagem. Os atores secundários, Rússia, Ucrânia e demais países da OTAN, tudo isso é segunda divisão, não é o que importa. O que está em jogo aí é a briga Estados Unidos versus China. Você fomenta a Ucrânia para fustigar a Rússia, né? Que é para enfraquecer o aliado da China, né? Então, essa aqui é a questão que está em jogo. E fica um bando de idiota falando a liberdade, que a Rússia invadiu, que a Rússia é malvada, que o Putin é autocrata. Essa é coisa para gente medíocre, mente simplórias, que não vale a pena perder tempo com ela. E chegamos ao nono ponto, que é a aliança entre a oligarquia financeira e a aristocracia operária. O que o Lenin fala? O imperialismo tem tendência para formar categorias privilegiadas também entre operários e para as divorciar das grandes massas do proletariado. Ora,
Como é que acontece essa aliança? O que solda essa aliança, né? A ideia de liberdade. Né? E o que o Marx mostrou que é liberdade? Liberdade é um nome diferente para egoísmo. Certo? Vai lá no vídeo 5 que isso está explícito. Né? O que é liberdade? É você poder fazer o que quiser, desde que não prejudique o outro. Ora, se é você fazer o que quiser sem prejudicar o outro, a liberdade é uma coisa voltada sobre você mesmo. Né? Porque a liberdade para você se dá no isolamento do outro e não na relação com o outro. Portanto, se você desconsidera o outro, você está sendo egoísta. Então, liberdade é um nome diferente para egoísta, onde o outro aparece como limitação para a sua liberdade e não como realização da liberdade. Isso é uma coisa óbvia, simples, mas as pessoas não se percebem. Ora, liberdade e individualismo. Né? O que é? É recusa ao outro. O outro é a barreira. Né? Ora, como é que isso aparece? Aparece como mascarado em benefício para todos. E é por isso que o Adam Smith é o grande ideólogo burguês. Né? Diz que você ser egoísta é bom, não é ruim. Né? Ser egoísta é bom. Por quê? Porque a concorrência impede que vícios privados se transformem em vícios sociais. Então, você ser egoísta é uma coisa boa para todo mundo. E o Schumpeter é o outro grande nome da burguesia, porque ele faz o elogio de indivíduos especiais que promovem o desenvolvimento. Então, você tem aí uma bandeira ideológica que solda a aliança entre as coisas. Ora, o que diz o Marx? Liberdade? Não. Né? A questão fundamental é a relação entre ser empírico e ser genético. Né? A liberdade para o indivíduo solda a aliança entre o indivíduo de uma classe explorada e o indivíduo da classe exploradora. Então, na realidade, o que nós temos? Egoísmo. Né? E com isso, e com a liberdade, você desvia o foco da questão da exploração. Né? Então, toda a discussão em torno da Ucrânia é a liberdade que está. Com isso, você esconde a disputa entre blocos, né, de capital, entre o bloco da chinês, né, e o bloco norte-americano. Então, a liberdade, ao vulgo, à mente simplória, ao inculto, ao incauto, é o que está em jogo no caso da Ucrânia. Ou seja, a questão fundamental, que é a guerra imperialista, está ocultada. E aí esse monte de gente simplória fala, o Putin que invade o direito, o velhinho da Ucrânia que está morrendo, o jovem, o hospital. É claro que isso é desprezível, isso é desumano, mas não adianta falar na consequência. Nós temos que falar na causa. O que está a essência dessa desumanidade? A essência é que a guerra imperialista é inevitável na fase monopólica do capitalismo. A grande questão é a questão dos Estados Unidos não aceitando a sua perda de hegemonia, tentando destruir o resto do mundo para que ele se mantenha como hegemônico. Essa é o que está em discussão na Ucrânia. Mas as mentes simplórias, né, não veem isso. Por quê? Porque, ideologicamente, soldada pela questão da liberdade, é aliada da oligarquia financeira, que é a grande beneficiária de tudo isso. Fim do vídeo 17, né? Fim dos 9 destaques a pontos do imperialismo do Lênin. No vídeo 18, a gente continua com mais. Cadê aqui? A gente continua com mais reflexão sobre o Lênin. Tá certo? Até a próxima.